Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre interpretação. Quando a gente fala da palavra de Deus, para algumas pessoas incrédulas, pessoas que, quando você cita alguma coisa, alguma doutrina, que aquela pessoa acha que é uma doutrina difícil para ela seguir, ela arranja uma desculpa e diz assim: olha, isso daí carece de interpretação. Lá na minha igreja, o pastor interpreta assim. Cada igreja tem uma maneira de interpretar a Bíblia. É assim que a pessoa fala. Se for assim, é muito fácil. Que jeito que Deus vai julgar o mundo? Vai julgar o mundo por cada interpretação? Se for pela igreja fulano de tal, ele vai ter que usar a interpretação daquela igreja. Se for aquela outra igreja, ele terá que usar a interpretação da outra. Não. Deus vai usar a Escritura Sagrada. Vai julgar este mundo de acordo com o Evangelho dos apóstolos e dos profetas. Aqui, em 1 Pedro, verso 19, veja aqui o que está escrito, ó. E temos muito firme a palavra dos profetas. Nós temos que seguir as palavras dos profetas. A qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que ilumia em lugar escuro. O que é escuridão? Escuridão é a antipalavra. Ao contrário da palavra, é escuridão, falta de luz. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vejam, irmãos, o que a Bíblia fala. As Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, interpretam o Antigo Testamento. Nós não precisamos de intérprete. A Bíblia já está interpretada. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Por isso não existe isso. Meu pastor interpreta desse jeito. Ele pode interpretar desse jeito, mas a Bíblia não necessita de interpretação, ela é clara. O Antigo é um pouco mais difícil, mas o Novo Testamento é o mesmo, é a cópia do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a interpretação do Antigo. Então, se você leu o Novo Testamento, ele já interpretou o Antigo Testamento. As cartas de Paulo já interpretou a Bíblia inteira. Já está claro, já está interpretado. Se você seguiu os evangelhos de Paulo, você seguiu toda a Bíblia. O Antigo Testamento é história. As cartas de Paulo já é a interpretação, não necessita mais de intérprete. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo quando ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 19. Ele batizou em Atos 19 em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Filipe batizou o eunuco em Atos 8 e Atos 10 em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Não foi o homem ali que falou. Mas Jesus falou pelo Espírito Santo, mas os apóstolos também falaram pelo Espírito Santo. Aqui em Atos 2, veja aqui, ó. Todos foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo São Pedro
foi cheio do Espírito Santo. E aqui, veja o que Pedro disse aqui, ó. As primeiras conversões. Veja que o Evangelho dos Apóstolos aqui, ó. E ouvindo eles, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro. Veja, até São Mateus, que escreveu Mateus 28, 19, estava lá. Eles perguntaram a Pedro. Eles não perguntaram a São Mateus. Porque Pedro foi responsável. Deus designou Pedro para ser responsável por Israel. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse para Pedro apacentar as ovelhas dele. Ele não disse para São Mateus apacentar as ovelhas. E veja o que Pedro disse. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quem falou aqui? Quem falou aqui não foi Pedro. Quem falou aqui foi o Espírito Santo. O Espírito Santo através de Pedro. O apóstolo São Paulo, ele foi claro. O apóstolo São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos foram claros. Aqui em 2 Pedro, a partir do verso 2 Pedro 3, verso 8, está escrito assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convém? Vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do Senhor, vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Essa terra será queimada. Mas nós, sendo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Por quê? Novo céu, nova terra? Porque essa terra vai ser purificada, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Veja aqui, ó, Pedro admoestando a igreja. O nosso irmão Paulo vos escreveu. Pedro, ele foi designado para os judeus. Jesus designou Pedro para os judeus: apacenta as minhas ovelhas, para o povo judeu. E nós, os gentios, somos apacentados pelo apóstolo São Paulo. Então, a doutrina que não encaixar com a doutrina de Paulo é falso. Paulo disse: se alguém pregar-vos outro ensinamento, diferente do que aquilo que eu vos passei, pode ser eu mesmo, seja considerado anatema, falso. Por isso que as denominações, elas não leem as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo vai contra o ensinamento das denominações. Vocês podem observar que as cartas de Paulo não são lidas nas igrejas. São lidos Mateus, Marcos, João, o Antigo Testamento, mas até Atos dos Apóstolos, mas as cartas de Paulo não são lidas. Por quê? Porque vai de encontro com a fé das pessoas, vai de encontro com a interpretação delas. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro aqui teve dificuldade de entender aquilo que Paulo escreveu. Por quê? Porque Pedro era analfabeto. Por isso que Jesus designou o apóstolo São Paulo para pregar para os gentios,
Porque nós hoje, nós entendemos. Por que nós entendemos as cartas de Paulo? Porque nós não somos indoutos como Pedro foi. Pedro era indouto. Então, por isso, Jesus permitiu que Paulo pregasse para os gentios, em todo o mundo. As cartas de Paulo foi para o mundo inteiro, porque Paulo tinha estudo, tinha instrução. Agora, o apóstolo São Pedro, que não tinha instrução, Deus deixou ele somente em Israel, porque ele só sabia falar a língua do povo judeu lá. Então, Pedro foi posto para o povo judeu, e para os gentios foi colocado o apóstolo São Paulo. Por isso o apóstolo São Paulo fala, Pedro foi colocado com o evangelho da circuncisão. Pedro usava aquele evangelho da circuncisão, e Paulo usava o evangelho da incircuncisão, que era para os gentios. Então, Pedro falou aqui, Paulo escreveu muitas coisas difíceis de entender. Naquela época, Pedro teve dificuldade de entender, porque não sabia ler. Olha aqui o que Pedro fala, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja, a Bíblia foi escrita de uma maneira clara para que a pessoa lesse. Se ela tiver com o coração, se a pessoa ler a Bíblia com o coração aberto, ele vai conseguir entender aquilo que Deus quer falar com ele. Agora, se ele ler a Bíblia com o coração fechado, ele vai ler com o coração fechado e vai torcer a Bíblia para favorecer a fé dele. Ele não quer enxergar. Ele finge não ver. As pessoas fingem não ver a verdade. Mas o Espírito Santo é uma faca de dois gumes e penetra a divisão entre a divisão do espírito e da alma, e é apto para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Naquele dia será dito até os pensamentos, até os nossos pensamentos. Você não pode enganar Deus, irmão. Nós não podemos enganar Deus. Nós temos que ser sinceros em nós mesmos. Deus não tem compromisso com a interpretação de quem quer que seja. Deus não tem compromisso com denominação nenhuma. Deus não tem compromisso com igreja nenhuma. O compromisso de Deus é com a tua palavra. O compromisso de Deus é com aquilo que Paulo escreveu para os gentios, para conosco. Quem estiver andando fora do evangelho de São Paulo está em uma mentira. A Bíblia diz aqui aos Gálatas, veja, irmãos, se o seu pastor já leu isso aqui, assim como já vos dissemos agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema. Anatema é mentira, aquilo que Paulo ensinou. Então, se sair fora do evangelho de Paulo, é anatema. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, dê o seu like. Se alguém está necessitado de um ensinamento como este, possa ter acesso a esse ensinamento através do YouTube. O YouTube entenda que esse ensinamento é importante. Irmão, analise as Escrituras, porque nela podeis conter palavras de vida eterna. Que o Senhor vos abençoe.